Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Felipe. Esse vídeo aqui é um vídeo de resolução de questão da prova do Enem, do ano 2017. A questão aqui, número 127, ela fala: para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, o estudante constrói um pequeno gerador utilizando um fio de cobre, com diâmetro D enrolado em N espiras circular de área A, Ou seja, eu vou ter isso aqui, né? Aí eu tenho um espira, uma área A. Ou seja, ele tem, aqui também, ele pode ter mais de um espira, como se ele desse mais de uma volta aqui, Eu vou ter uma área A e um diâmetro D, Ele fala, dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de densidade B, ou seja, eu tenho dois ímãs, Um de um lado e um do outro, e um sistema de engrenagem que permite girar as espiras, em torno do eixo, com a frequência F. Ou seja, eu vou ter um sistemazinho aqui embaixo, fazendo com que elas girem, Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Ou seja, ele tem uma tensão induzida e uma corrente induzida também. Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador, mantendo constante o valor da corrente, ou seja, ele quer aumentar a tensão e manter a corrente constante. E o que ele deve fazer? Pessoal, o que eu tenho? Eu sei que minha tensão está relacionada com a variação do fluxo, pela variação do tempo. Eu tenho também minha resistência do fio, Então, o meu fio R é ρ L sobre A. O meu fluxo magnético relacionado com o campo magnético vezes a área vezes o cosseno de θ. E eu sei que V é R I, primeira lei de Ohm. A partir dessas equações aqui, nós vamos observando de uma por uma dessas alternativas. Ele fala aqui na letra E, se eu aumento o diâmetro do fio, se eu aumentar o diâmetro do fio, a área, do fio, a resistência ela vai aumentar, Se a resistência ela aumenta, o que vai acontecer também, Opa, peço perdão, a resistência não. Se eu aumento o diâmetro do fio, a área do fio aqui, ele aumenta, Essa área aumentando, a resistência diminui. Se a resistência diminui, a corrente ela aumenta. Se a corrente aumentou, então dá problema aqui, que é para a corrente ela se manter constante, Ele fala aqui, aumentar a área, das espiras, A área das espiras, veja aqui, pessoal. Se eu tenho aqui o meu fluxo magnético passando por uma área, se eu aumentar a área, eu aumento também, a minha tensão. Se eu aumento a tensão, a resistência ela é a mesma, a corrente ela também vai aumentar, Então isso aqui vai dar problema, Não é a área das espiras, E também, eu tenho que essa área das espiras, Se eu aumento a minha área aqui, eu vou aumentar a quantidade do fio, E também vou aumentar a minha corrente, Se eu aumento a intensidade do campo magnético, O campo magnético, que é o fluxo magnético aqui, se eu aumento o campo, Aumentando o campo, eu também aumento o fluxo magnético, Se eu aumento o fluxo magnético, eu também vou aumentar a minha tensão, Então isso aqui, eu vou aumentar a minha corrente. Então isso aqui não pode, Ele fala aqui, da frequência de giro. Eu vou mexer logo exatamente aqui na equação, da tensão. Se eu diminuo
a minha frequência, né? Porque eu sei que período é o inverso da frequência. Se aumenta a frequência, né? O meu período diminui. Se meu período diminui, a minha tensão ela vai aumentar. Mas eu não tenho mais nada relacionado, né, a tensão aqui com a corrente, né? A corrente aqui, no caso, né, ela vai continuar a mesma, logo a tensão ela vai aumentar, né? A resposta é a letra B, né? A letra A, né, ela fala o número de espiras, né? Se eu aumento o número de espiras, né, eu vou também aumentar, né, o fluxo, né? Se eu aumento o fluxo, eu vou aumentar o campo, logo se eu aumento o campo, aumentar a resistência, e por causa da resistência também eu vou aumentar a minha corrente, né? Essa questão tem que estar olhando passo a passo para ver o que vai aumentar, o que não aumenta, né? Porque se eu aumentar a intensidade do campo, também vou aumentar a minha corrente induzida. Se eu aumentar a área das espiras, eu também vou aumentar a minha corrente. E se eu aumento o diâmetro do fio, né, eu também vou aumentar a minha corrente, porque se eu aumento, né, o diâmetro do fio, a área, né, do fio ele vai aumentar, a resistência diminui e a minha corrente vai aumentar, né? Logo a resposta aí é a letra B, né? Essa questão é uma questão difícil, né? Tem que lembrar das equações e ter uma noção aí, né, de relação, né, entre elas, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a resolução dessa questão. Quem não entendeu é só ir perguntar nos comentários. Dê um like e se inscreva no canal para ajudar. E que Deus abençoe a cada um de vocês. É isso aí, valeu. Tchau.